sendo diferente. Ei, chegou a sexta-feira, Dom Eugênio? Sexta-feira começa no sambinha, né? Começa? Toda sexta é assim? Não Parece sei, que é, hein? Ó, Pedrão, toda sexta-feira é sambinha, pelo que eu notei, né? Posso estar errado. Sexta-feira, pertinho de você, tem muita gente emendando o feriado. E por falar nisso, antes de qualquer coisa, eu quero mandar um beijo de coração para uma pessoa que é uma luz no meu coração. Mandar um beijo para Dona Dorinha, para a Amapola, que está aqui pertinho da gente hoje também. E, claro, para a grande estrela, a Mia, que está acompanhando. Olha que coisa mais gostosa, a Mia acompanhando. Falando nisso, acompanhada do amigo Bud, que significa companheiro. Olha o rostinho, não vou falar nem carinha, olha o rostinho mesmo do Bud. Obrigada, viu, Dona Dorinha, por ter enviado essas fotos, muito fofo, né? Beijo no coração de cada um de vocês. A senhora sabe que alimenta muito a minha alma também e meu coração. E por falar nisso, em alimentar a alma e coração, Eugênio, antes sempre de começar o programa, nós temos aquela mensagem para refletir um pouquinho. Se alguém tentar te derrubar, se preocupa não, porque Deus está sempre por perto para te levantar. É muito fácil, é só confiar, lutar e deixar que Ele cuide das coisas para você. Ele vai curar suas feridas. Esse é o nosso toque de sexta-feira. Prodígio, o que tem no programa hoje? Sol, preso mais um suspeito da morte do jogador Daniel. E brasileiro que matou e esquartejou tios e primos recebe prisão perpétua na Espanha. Participe do programa, tire suas dúvidas e concorra a prêmios. É isso aí, concorra com a gente, corre nas redes sociais, que ainda dá tempo de concorrer aos prêmios da semana, hein? Quem participar ao vivo com a gente por telefone vai concorrer a um shampoo e condicionador Tracta. Para você deixar os seus cabelos ainda mais bonitos, o Fernando está mostrando pra gente ali. É só ligar no 12 3922 1387, fazer sua pergunta. No nosso Facebook tem um kit Tracta com vários produtos de beleza para você ficar ainda mais bonita. Para concorrer, você só precisa curtir e compartilhar essa foto que está na página do Falando Nisso. E no Instagram tem um kit Cooper com várias delícias para o seu café da manhã ou lanchinho da tarde. Para concorrer, é só curtir e marcar 2 amigos nessa postagem. Não deixe de participar. E vamos começar o nosso bate-papo, porque hoje é dia de Papo de Sexta. Assédio, deboche, intimidação. Tem gente que passa muito perrengue nas redes sociais. Mas por que isso acontece com algumas pessoas e outras não, Eugênio? Pois é, Sol, esses assédios, digamos assim, pela internet têm crescido ultimamente. É o chamado bullying virtual ou outros termos também, né, Sol? E a gente está aqui para tirar as dúvidas de quem está em casa. Pois é, como é que você se protege? Agora, no final do ano, então, as pessoas têm... a gente fica tão feliz, às vezes, e quer compartilhar tudo. E acaba entrando em roubada. Ele saiu de São Paulo, autor de um livro. Eu vou pedir, inclusive, para a produção depois pegar o livro lá no camarim para mim, que eu quero mostrar para vocês um sucesso sendo vendido pela Amazon aí. E ele saiu de São Paulo, pegou um trânsito considerável para estar aqui com a gente. Ele que é advogado e auditor jurídico, doutor Adriano Augusto Fidalgo. Doutor Adriano, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente nesse feriado. Prazer. Fique à vontade. Eu já pedi o livro e peço a sua autorização para mostrar o livro no ar para todo mundo, porque é muito legal. A gente fala de rede social, doutor Adriano, e as pessoas muitas vezes, é uma maneira, muitas vezes, de encontrar um emprego, de encontrar um parente e de relaxar. É tanta felicidade que você quer dividir com as pessoas a sua felicidade. Só que isso muitas vezes acaba incorrendo aí em problemas. O bullying ou cyberbullying é mais comum do que a gente pensa? É muito comum, porque as pessoas atualmente se expõem muito nas redes. Elas colocam situações íntimas, envolvendo sua privacidade, sua intimidade, fotos que não deveriam, elas até deixam uma brecha, às vezes, para a bandidagem que sabe que ela não está em casa, por exemplo. Então, há furtos e roubos por conta disso, por exemplo. Quer dizer, principalmente agora no final de ano, vai viajar, mostra toda a viagem, monitora, dá o encaminhamento para o bandido que sabe que a casa muitas vezes está vazia, é isso? Exato, faz as provas, dá praticamente um convite para a bandidagem. Então, todos olham as redes sociais, os empregadores, a Receita Federal, a Justiça, os amigos e os inimigos. Então tem que pensar bem antes de postar as coisas nas redes. Outro dia teve uma amiga minha que postou aqui o próprio RG na rede social.
Falei, tira. Ficou feliz porque tinha encontrado o documento que havia perdido. Falei, tira. Imagina, o RG na rede social. Pois é, só a gente vê, muitas pessoas costumam fazer isso, mas elas têm esse cuidado de borrar o número, né? Mas algumas acabam se esquecendo. Sol, a gente tem aqui um depoimento da Dulce Santos, ela enviou pelo WhatsApp pra gente. Vamos conferir. Boa tarde, Sol e toda a galera da Band. Então, né, hoje o assunto é um pouquinho, digamos, delicado, né? Porque a gente se fala de bullying e quantas crianças não sofrem bullying na escola. E não só na escola, na rua, seja onde quer que seja. E muitos até se suicidam, né? Porque não suporta toda a pressão. Desde pequeno já falar com seus filhos, né? Meu filho, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Eu acho que começa por aí, né? Nós pais, fazer a nossa parte, respeitar o outro sempre. Respeitar. O respeito é a base de tudo. Independente da cor, né? Da raça, do cabelo, seja lá do que for. Todo mundo tem sangue vermelho. Eu nunca soube que alguém tivesse sangue azul, né? Então, essa é a minha mensagem, né? A gente que sofre sente na pele. Então, vamos tentar ser um pouquinho melhor, né? Um dia de cada dia, um pouquinho melhor. Vai fazer a diferença. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Você também. Muito obrigada pelo seu depoimento. Está aqui o livro, estão perguntando para mim, Adriano Fidalgo, tá? Está aqui, a reputação digital nas redes sociais, no Facebook. Nós estamos colocando também aqui, Gabi, por favor, no GC, o contato, o e-mail do doutor Adriano, tá? Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar com ele. Essa nossa amiga, doutora Adriana, ela falou, não é muito, eu não considero um bullying, mas uma atitude de racismo, muitas vezes. Se a pessoa se sente lesada, prejudicada, o que ela deve fazer? Ela deve procurar a delegacia mais próxima e fazer um boletim de ocorrência, porque apesar de ter delegacias especializadas para tanto, é melhor fazer, eles mesmos indicam fazer na delegacia do bairro. E guardar as provas relativas a isso, prints da tela, testemunhas. Agora, uma prova bem forte que acaba sendo útil para depois usar perante o judiciário é a ata notarial. O que é isso? Que é um documento que é feito perante um tabelionato, onde um funcionário público certifica que aquele conteúdo estava disponível na internet, no aplicativo, naquele momento. E como ele tem fé pública, aquilo no documento fica uma prova forte, porque às vezes o print pode ser contestado judicialmente. Agora, se não tiver outra opção, o print já é alguma coisa e testemunhas também são importantes. Quer dizer, com essa atitude, mesmo que a pessoa tire essa publicação do ar, ela continua valendo judicialmente. Sim, se ela lesou a honra de alguém, cometeu, no caso, injúria racial, racismo, ela vai responder se a prova estiver hábil para ser utilizada. Ok, então. Bom, você não precisa se identificar, tem uma querida aqui de Botucatu, outra querida de Goiás, um beijo para Goiás. Vocês não precisam se identificar, podem fazer a sua pergunta, porque o nosso objetivo é aprender com cada um, né, Eugênio, e orientar Isso. também. Com certeza, Sol. Daqui a pouco a gente continua tirando as suas dúvidas sobre cyberbullying com o doutor, porque agora nós ficamos bem informados com as notícias da redação. E o juiz federal que comanda a operação conhecida como Lava Jato Argentina, até lá, foi alvo de um ataque à bomba, mas acabou ileso. O criminoso foi preso pela própria equipe de segurança do magistrado. Jovem de 26 anos foi preso por lançar explosivos pelo muro da casa do juiz Cláudio Bonadio, em Buenos Aires. Logo depois, o criminoso foi preso pela própria equipe de segurança do magistrado. Uma equipe antibomba teve que ser chamada ao local, mas nenhuma explosão foi registrada. Ninguém ficou ferido. Cláudio Bonadio comanda uma enorme operação anticorrupção no governo argentino, que tem como um dos alvos a ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner. O juiz chegou a pedir a prisão de Kirchner, mas ela conta com imunidade parlamentar. A política é suspeita de receber milhões de dólares em propinas, em um caso conhecido como o escândalo dos cadernos. Um motorista responsável por movimentar as quantias fez anotações sobre as entregas de dinheiro que supostamente implicam Kirchner nos crimes.
Até lá tem problema. Virando a página, a equipe de Jair Bolsonaro confirmou o nome do economista Roberto Campos Neto para assumir a presidência do Banco Central. E agora a gente vai saber os detalhes com a nossa linda repórter, a Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Eugênio e a todos que acompanham o Falando Nisso. Olha só, o nome de Roberto Campos foi divulgado pelo superministro da Economia, Paulo Guedes. A gente acompanha os detalhes agora na reportagem de Alexandre Tortoriello. A escolha do executivo do Banco Santander, Roberto Campos Neto, para comandar o Banco Central veio após o atual presidente, Ilan Goldfein, comunicar que não continuaria no cargo por motivos pessoais, antes mesmo de um convite oficial do novo governo. Em nota, Ilan elogiou a indicação do economista de 49 anos. Ele o classificou como um profissional experiente e reconhecido, com ampla visão sobre o sistema financeiro, a economia nacional e internacional. Campos Neto é formado em economia nos Estados Unidos, com pós-graduação pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Atuou como operador no mercado financeiro e em outras áreas de investimentos internacionais. Com a confirmação, o executivo responsável pela Tesouraria para as Américas do Santander vai deixar o banco onde trabalhou por 18 anos. Para assumir a presidência do Banco Central, Roberto Campos Neto terá que passar por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e depois ter o nome aprovado pelo plenário da Casa. E a gente está acompanhando de perto todos esses nomes que estão sendo indicados, aí anunciados pelo novo governo, o governo do presidente eleito Bolsonaro. Isso mesmo, Sol, são nomes que vão cuidar da gente aí nos próximos 4 anos. Mudar um pouquinho aqui de assunto, aproveitar que a Dani está com a gente aí. Sexta-feira, hora de conferir como está o movimento nas estradas. Dani, algum alerta para quem vai viajar nesse final de semana? Descida para o litoral, como tá? Tranquila? Tudo tranquilo, viu, Eugênio? Acho que a maioria já foi realmente nesta quinta e também na quarta-feira. Então, neste momento, na rodovia dos Tamoios, por exemplo, tráfego tranquilo, sem problema para o motorista, sem acidente. A gente só lembra que hoje as obras foram retomadas, então tem operação pare e siga no trecho de serra, mas também tudo livre, sem problemas. O tempo está nublado, então é bom só tomar aquele cuidado, né? Porque a visibilidade pode estar prejudicada em alguns pontos do trecho de serra. Na rodovia Presidente Dutra, tem um recado para quem passa neste momento, no sentido Rio, no trecho da cidade de Guaratinguetá. Tem obras na pista no quilômetro 63, causando um pouquinho de lentidão até o quilômetro 64 por conta dessa obra. Então, tráfego fluindo no trecho pela faixa da esquerda. Então, atenção motorista. Eugênio? Olha aí só, o pessoal pode viajar tranquilo nesse feriadão, então. Pois é, a gente comentou até que o doutor Adriano pegou um trânsito razoável, né, para chegar em São José dos Campos, de São Paulo, é que houve aí, cedeu um viaduto na Marginal Pinheiros, né, doutor? Isso, na Marginal Pinheiros. Então, tem equipes escorando esse viaduto para não correr o risco de desabar. Então, São Paulo está um pouquinho complicado nas marginais lá. É bom evitar essa área, viu? Já é complicado lá, né, Sol? Ainda sem uma das vias da Marginal Pinheiros, complica mais ainda. Vamos continuar falando aqui do tempo. A chuva caiu forte em algumas cidades ontem e vem mais pela frente. Vamos conferir aqui na previsão do tempo. A gente sempre começa pela Serra. Santo Antônio do Pinhal registra agora 21 graus, chove por lá, hein? Sem previsão de sol. No Vale do Paraíba, São José dos Campos, Guaratinguetá, 26 graus mais ou menos ali, média de 27 entre as duas cidades também. Previsão de chuva, hein, gente? Atenção. Litoral, Caraguatatuba faz 27 graus, assim como Ubatuba. Em ambas as cidades, chove também. Destaque para Taubaté, hoje faz 26 graus. Há registro de chuva até domingo e a partir de segunda-feira, bastante chuva e queda de temperatura, hein? 25 graus na segunda, 26 graus na terça-feira. Sol. E olha só, brasileiro pega prisão perpétua por chacina na Espanha. Mais informações no próximo bloco. E daqui a pouco tem as dicas da Polipet no Meu Amigo Bicho. Mau cheiro na boquinha do animalzinho. O que pode ser? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Esquece ele bem, coincidência não existe o destino.